Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio Palmeira e esse é o Marketing com Colarinho. Hoje eu quero trazer um assunto que está na minha cabeça há muito tempo, que eu acho muito importante. Na verdade é uma matéria que saiu em maio. Eu não lembro se eu cheguei a fazer alguma coisa para as outras redes sociais e postar, já tem bastante tempo. Mas é um assunto que está muito na minha mente há muito tempo e que eu acho crucial para a gente entender como é que funciona o comportamento de consumo do brasileiro, como é que funcionam as redes sociais, como é que funciona tudo que envolve venda e marketing no Brasil. Antes de mais nada, eu sempre falo da importância de um profissional de marketing, de uma agência de marketing, enfim, quem quer prestar serviços na área, ter compreensão e entendimento da sociedade. Isso envolve uma compreensão de economia, de cultura, de sociologia, psicologia. Um profissional de marketing precisa ter, nem que sejam conhecimentos básicos, mas conhecimentos sobre muitas áreas. Por quê? Porque a gente precisa entender a sociedade, entender o comportamento humano, para aí sim vender para essas pessoas. É bem o que gera o resultado em uma sociedade capitalista, como a gente vive, é entender como funciona o comportamento de consumo e conseguir, de alguma forma, até prever determinadas necessidades e demandas que possam surgir. Pois bem, dito isso, acho importante ressaltar que todo profissional de marketing precisa ter essa visão de uma maneira ampla e quase que por cima, né? Olhar para a sociedade tanto estando inserido nela, né, como um participe dessa sociedade, alguém que faz parte, né, que integra essa sociedade, mas também como um observador externo, quase como um alien, né, assim, eu sou um alien, eu vim agora, cheguei aqui, invadi a Terra, cheguei no Brasil e eu estou observando como é que esses seres se comportam. Então eu quero trazer esse assunto que foi basicamente alguns dados que saíram ali em maio, se não me engano do IBGE, ou enfim, dados importantes falando sobre o nível de analfabetismo funcional do Brasil. A gente hoje tem no Brasil cerca de 30% de pessoas analfabetas funcionais. Isso quer dizer que 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. Ou seja, conseguem ler palavras deslocadas, conseguem identificar números e fazer no máximo contas muito básicas, mas não conseguem avançar para além disso, não conseguem ler textos minimamente mais elaborados, não conseguem elaborar textos nesse sentido. E, enfim, são de alguma maneira impactados pela ausência, né? A ausência desse conhecimento. Beleza, e como é que a gente traz isso para o marketing? Esse é um assunto que eu acho que eu posso trazer aqui outras vezes porque ele tem desdobramentos variados, né? Ele vai impactar a sociedade como um todo de formas diferentes e o marketing também de formas diferentes. Hoje eu quero falar de um aspecto que eu tenho certeza que é muito comum para você que está aí assistindo, que você já deve ter vivenciado de alguma forma, que são os atendimentos, né? O atendimento, seja ele presencial, seja o atendimento por um WhatsApp, enfim, por alguma plataforma que uma empresa oferta. Quando a gente tem uma sociedade com 30% de analfabetos funcionais e vou abrir um parênteses aqui, nesse universo a gente tem até 50% de pessoas no Brasil com algum tipo de dificuldade de leitura, de compreensão de texto, de comunicação nesse sentido, de expressões matemáticas, de contas e tudo mais. Até 50%, dependendo do grau, né? Quando a gente vai evoluindo esses dados, essa análise de dados, ela vai passando, né, por patamares diferentes. Então tem gente que vai conseguir ainda ter uma interpretação um pouco melhor de texto, mas ainda assim, de alguma forma, vai
vai ter dificuldade, né? Então, beleza, o quanto isso impacta no WhatsApp, o quanto isso impacta no atendimento e, por fim, o quanto isso impacta na venda. É muito difícil você vender algo para alguém que não entende e não consegue compreender o que você está falando. Então, é muito nítido para mim, é muito perceptível até pela experiência que eu tenho com pequenas e médias empresas, de que o público final de muitas empresas está inserido dentro desse público aí de 30% de analfabetos funcionais. Como é que você lida com isso? Como é que você vende para essas pessoas? Como é que você entrega para essas pessoas? Como é que você identifica o que de fato essas pessoas querem? Bom, a bateria arriou, eu não sei se eu continuo enquadrado no mesmo lugar, mas vamos terminar o vídeo aqui para não correr o risco de novo de ficar sem bateria. Vamos lá, o que a gente faz numa situação como essa? Uma situação que envolve não só o cliente, mas também os fornecedores, porque eu tenho certeza que muita gente tem problemas e dificuldades para encontrar alguém para fazer um bom atendimento. Hoje está cada dia mais difícil, cada vez mais raro encontrar profissionais que consigam falar bem, ler bem, escrever bem para fazer o atendimento ao público. Para além da questão de saber ou não atender alguém, é muito uma questão de base, né? De conseguir ler, escrever bem e tudo mais. Então, assim, como é que a gente resolve isso? Uma das formas que tem acontecido muito são as automações, né? Muito claro isso, a automação, a inteligência artificial, elas têm entrado nessa para ocupar aí, para atender essa demanda de profissionais ou de pessoas, enfim, para que façam esse trabalho. É óbvio que ainda assim não é suficiente em alguns casos, né? Em determinados tipos de serviço, produto, que você precisa de mais informações, mas eles conseguem, essas ferramentas conseguem te entregar uma possibilidade, né, de filtrar esses leads e já entregar para o atendimento, né, pleno ali, uma pessoa que já tem o máximo possível de informações. No meio disso tudo, eu fico pensando que não vale muito a pena, ou o quão vale a pena para uma empresa que provavelmente venda muito para esse tipo de público, fazer algo muito rebuscado, uma super ideia de comunicação, uma peça publicitária inovadora. Eu entendo que institucionalmente pode fazer sentido, pode ser legal, mas quando a gente chega na parte da venda, né, chega na parte do atendimento final, a verdade é que a gente precisa ser direto, objetivo e de alguma maneira fazer com que essa pessoa que está ali do outro lado, essa pessoa que tem uma dificuldade de leitura, de compreensão, um analfabetismo funcional ou uma alfabetização elementar, né, como chamam, para que essa pessoa consiga ser atendida, né, dentro da demanda dela. Porque eu não sei se alguém já passou por alguma coisa nesse sentido, mas é muito comum também uma pessoa que tem essa dificuldade se tornar um pouco irritadiça quando tenta entrar em contato com uma empresa e não consegue ter os resultados e ter o que ela busca. Então, acho que a gente vai ter problema com a bateria de novo, mas só para finalizar, a gente precisa muito de planejamento para entender o mercado que está inserido, as pessoas, como de fato fazer com que essas pessoas sejam atendidas e como a gente também pode oferecer um atendimento de qualidade. Por isso que é crucial entender a sociedade que a gente está inserido, entender as pessoas que formam essa sociedade e como é que a gente vai lidar com os desafios do mercado. Tá bom? Se você chegou até aqui, muito obrigado, agradeço imensamente. Deixa seu like, se inscreve no canal e participa, comenta aqui, diz o que você acha sobre isso. Esse é um tema que eu quero trazer outras vezes, tem muito assunto para a gente falar dentro disso, mas que eu queria aí dar uma pincelada inicial para a gente ter isso aqui registrado. Tá bom? Obrigado e até a próxima.